o eu é a raiz de todos os outros pensamentos. Mas como a gente faz para repousar nesse eu? Ou até mesmo anteriormente a esse eu? Você já deve estar cansado de ouvir falar na autoinvestigação, que é pegar o surgimento do pensamento, seja lá qual for, um pensamento, noção, sentimento, e traçar ele de volta para sua origem. Fazer o caminho de volta em direção ao eu. Mas esse é um conceito tão simples que é fácil fazer confusão em cima dele. Como tudo, né? Sempre é recomendado que você faça o caminho inverso, que é pegar o pensamento, sentimento, noção, seja lá o que for, e fazer o caminho de volta em direção ao surgimento do pensamento eu, porque o pensamento eu é a base de todos os outros pensamentos ou noções. E quando você chega nesse eu, você tenta repousar ali, até que esse pensamento eu, até que mesmo esse pensamento eu se dissolva em sua própria fonte. Os pensamentos constituem a mente. Todos os pensamentos dependem do pensamento eu. Portanto, a mente é o eu. Eu vou dar alguns exemplos aqui, e para isso eu fiz uma animação com o formato de um cérebro, de uma mente. Pelo amor de Deus, não leve no literal. Eu não estou falando que o pensamento eu surge no cérebro ou tem o formato de um cérebro, tá? Enfim, é só um desenho, é só uma animação. É só porque... sei lá por quê, porque eu quis fazer. Então vamos lá. Você está andando na calçada em direção ao seu trabalho, uma festa, um evento, seja lá o que for. Passa um carro do seu lado, bem em cima de uma poça d'água, voa toda a água em você e você fica extremamente nervoso. Então você sente, eu estou nervoso. Todo pensamento acontece como se fosse um raio. É difícil determinar qual foi a origem dele, como ele se formou, de onde ele surgiu. Como raio, parece que ele saiu lá de cima e foi lá para baixo, mas na verdade ele já saiu de baixo para cima. Na verdade ele acontece de uma vez só. E é igual com o pensamento, por isso que é difícil traçar ele de volta para a origem dele. Mas se a gente conseguir pausar essa cena de você sendo molhado, você sentindo eu estou nervoso, e a gente traçar o caminho de volta, a gente tem aqui o pensamento inteiro, onde existe um universo, uma galáxia, tempo, espaço, um planeta, sua cidade, a calçada, você, o carro, a poça d'água, a poça voando em você. Aqui a gente tem um pensamento inteiro, completo. A gente pega essa parte exterior e exclui ela. Agora só sobrou o pensamento sou, ou pensamento verbo, e o pensamento eu. Vamos excluir o pensamento verbo, o pensamento sou. Sobra só o eu. Percebe que o pensamento eu sustenta todo o resto. Ele é a base de toda a formação mental. Mesmo sendo pequenininho. É ele que dá origem a todo o resto. O famoso caminho de volta em direção ao seu eu é esse aí que a gente acabou de fazer. E isso pode ser usado para qualquer situação, qualquer fenômeno, qualquer sentimento, qualquer tudo. E aí você faz disso uma prática de investigação, de autoanálise, de autodescobrimento. Sempre que uma manifestação surge, você faz o caminho de volta. Para quem essa manifestação surgiu? Para mim. Quem sou eu? E fica nesse eu. Não faz nada. Não transforma em mantra, não transforma em pergunta lógica, só repousa ali nesse eu. Fica nele. Nessa sensação de eu. Antes mesmo do verbo, antes mesmo do sou, antes do eu sou, só no eu. E sem pressa, sem cobrança. Vai fazendo isso conforme as coisas forem acontecendo. E observação, esse eu, ele é tão falso quanto todo o restante, tá? Mas por ser a base de toda essa manifestação externa, a gente usa ele como objetivo da nossa investigação. Mas lembra, ele é tão falso quanto todo o resto. Só que ele é a base, por isso que ele é tão importante. Agora que a gente já fez o caminho de volta, vamos fazer o caminho da origem do eu até a manifestação externa. Existe o pensamento eu,
de onde tudo surge, que é a base de toda manifestação. Logo na sequência vem o pensamento sou ou verbo. Eu chamo de verbo porque ele pode ser qualquer ação. Ele é o pai de todas as ações e autorias. Então ele pode ser sou, estou, faço, gosto, odeio, choro, sorrio. Qualquer verbo, qualquer flexão vem logo em sequência após o surgimento do pensamento eu. Então a gente chama de, como todo mundo fala I am, eu sou, eu mantenho o eu sou, mas seria eu, verbo. Logo na sequência da flexão verbal vem toda a manifestação externa, toda a aparente manifestação, que é o resultado principalmente da mistura desses dois primeiros com a aparência externa, né? E aí a gente faz essa salada toda que a gente chama de mundo externo, de existência. E alguns exemplos são: eu vejo um planeta, eu gosto de pizza, eu amo a minha família, eu odeio os meus inimigos, eu estou feliz por ter arrumado um emprego novo, eu estou triste por ter perdido o meu emprego. Sempre tem o eu, uma flexão, um verbo e uma situação, aparência, sentimento, seja lá o que for. A consciência do eu é o sujeito de todas as nossas ações. Investigar a natureza dessa consciência e permanecer como si mesmo é o caminho para entender a nossa verdadeira natureza. Repousar no eu é identificar ele e ficar ali. Lembra que existe uma força muito maior que cuida de todo o universo, cuida do seu corpo e vai continuar cuidando de você, quer você queira ou não, quer você esteja ciente ou não disso? Pois é, está na hora de confiar nessa força. Se você conseguir identificar o eu, o pensamento eu, logo que ele surge, e interromper a identificação ali, todo o resto se desdobra de maneira automática, sem a sua participação. E aí vem aquela questão clássica. Ah, mas eu vou continuar existindo, né? Eu vou continuar dormindo, acordando, tomando café, tomando banho, indo trabalhar. Sim, você vai continuar fazendo tudo isso, pelo menos aparentemente. A única coisa que a gente está interrompendo aqui é a identificação com esse movimento aparentemente externo. Mas isso não é problema seu. Tudo vai continuar acontecendo como sempre foi, do jeito que tem que acontecer, do jeito que tiver que acontecer. E assim, você nunca foi autor de nada também. Se você achava que você tinha algum controle, se você se agarra a esse sentimento de autoria, sou eu que estou fazendo, isso é um problema único e exclusivamente seu. Mas, se você largar a noção de autoria e se identificar só com o eu e deixar todo o resto se desenrolar, todo o resto vai continuar se desenrolando do mesmo jeito que sempre desenrolou. Você achava que você tinha autoria. Você só vai perceber que você nunca teve, porque você não está ali e as coisas continuam acontecendo. Não é à toa que um dos nomes para essa consciência é testemunha. Você observa o surgimento do pensamento eu, interrompe a identificação ali e deixa o resto se desenrolar de maneira natural. Você vai ser o quê? A testemunha suprema de todo esse desenrolar, de toda essa manifestação, sem o sentimento de autoria. E não é só isso. Como todos os sentimentos, noções, aparências são vistos sem o sentimento de autoria, você é simplesmente a testemunha dessas coisas surgindo, essas coisas finalmente são vistas como elas realmente são. Pensamentos, noções e aparências. Só isso. Tempo é uma ideia que surge no eu. Espaço é uma ideia que surge no eu. Nascimento é uma ideia que surge no eu. Um planeta que você existe é uma ideia que surge no eu. Um universo é uma ideia que existe no eu. O país onde você mora é uma ideia que existe no eu. O seu corpo é uma ideia que existe no eu. E eu posso ficar aqui a vida inteira nomeando isso. Outros seres, sofrimento, felicidade, alegria, tristeza, dor, nascimento, morte, dor, prazer, corpo, são ideias que surgem no eu. E só o eu é real. Então, repousa aí e fica só nesse eu. Deixa todo o resto desenrolar. Você será o senhor ou senhora supremos. Afinal, quando você repousa no eu, você não se identifica com o movimento da mente em direção ao mundo externo.
Nem existe um mundo externo para se movimentar. Você vê os pensamentos surgindo, noções surgindo, aparências surgindo, mas você não se identifica com elas. E dessa maneira, não existe nascimento, não existe morte, não existe sofrimento e não existe ninguém. Você será o rei ou a rainha absolutos de lugar nenhum. Você vai ser a consciência suprema, absoluta, imortal de uma aparência. Você vai ser maior do que Vishnu, do que Shiva, do que Brahma, do que Indra, do que todos os deuses e demônios juntos. Mas o preço disso é não ser ninguém. Porque até a manifestação de um paraíso, de um inferno, de poderes psíquicos, de planos astrais, de riqueza, de abundância, que está em moda hoje em dia, de soberania, são só pensamentos e noções que surgem depois do aparecimento do pensamento eu. São tão falsos quanto o próprio eu que surgiu. O que importa se a mente está ativa? Isso acontece sempre no substrato do eu. Habite no eu, mesmo durante toda a atividade mental. Repousa no eu e você vai ter tudo. Tudo que você buscava. Só que em troca você tem que deixar a sua vida. Pelo menos essa que você acha que você tem. Mas esse eu, com minúsculo, ainda é um reflexo do eu real. Do self, do Parabrahma, do absoluto. Lembra que eu falei que esse eu ele é tão irreal, tão falso quanto todo o resto? E então, afinal, o que é o eu real? O que é esse absoluto, esse self? Aquilo que é anterior a qualquer conceito. Lembra? Qualquer coisa que você puder objetificar não é isso. Por isso que é impossível também falar sobre. É aquilo que é anteriormente ao surgimento do pensamento eu. É aquilo que observa a própria observação. É nada, porque não pode ser encontrado. É tudo, porque contém tudo que parece existir. Não tem forma, pois não é afetado. Contém todas as formas em si. É um gigante paradoxo. Quaisquer que sejam os meios adotados, você deve finalmente retornar ao eu. Então, por que não permanecer no eu, no si, no ser, aqui e agora? Quando você repousa nesse absoluto, você é a testemunha até mesmo do pensamento eu, até mesmo do surgimento desse pensamento. Porque para esse pensamento surgir, tem que ter alguém que observa o surgimento dele. Só que você não pode objetificar isso, senão você cria um novo eu, e 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 a gente fica criando eus infinitamente. Por isso que ele é a extrema subjetividade. Aquilo, por isso que a gente chama de aquilo, vai chamar do quê? Até aquilo tá errado, né? Mas se você conseguir observar isso, sentir isso, de maneira direta, você agora não é só a testemunha suprema, você é a testemunha absoluta. Porque você é a testemunha da testemunha. A gente está no Inception aqui, né? E como sempre, aqui, nesse estado absoluto, ainda existe um movimento externo que a qualquer momento pode ser identificado como um mundo externo. A qualquer vacilada, qualquer movimento de mente, você vai se ver como uma pessoa. E aí vai surgir um corpo, mundo externo, outros seres, planeta, universo e tudo isso aqui que você já conhece. Mas quando você repousa nesse absoluto presente, essas aparências externas, esse movimento da mente, esse surgimento do eu, da flexão verbal e das noções posteriores não são vistas como um mundo externo. Tudo é visto como uma coisa só. Lembra? O observador, a observação e o objeto observado se tornam uma só coisa. Tudo é visto como um só bloco de consciência. E tudo está onde deveria estar. Tudo está perfeito do jeito que é. Não tem o que tirar nem pôr. Você vê o movimento da sua própria consciência. É você mesmo que está se movimentando. Não existe distância entre você e um fictício mundo externo. Tudo é só você. Só você existe. E você é o Senhor Supremo de tudo isso. E a aparência deixa de ser aquela aparência com dualidades,
com julgamentos, eu sou triste, eu sou feliz, eu estou sofrendo, eu estou em paz, eu estou saudável, eu estou doente, eu estou nascendo, eu estou morrendo. Os opostos morrem. Não tem mais certo e errado, não tem mais feliz e triste, não tem mais alegria e tristeza. Tudo que existe é a manifestação pura e simplesmente. E ela parece assim. Ah, Nilson, mas e as outras pessoas? Se você breca a sua identificação no pensamento eu, não tem espaço para outras pessoas surgirem. Porque você breca no eu e o resto acontece por si só e não tem nada a ver com você. Mas se você quiser imaginar que existem outras pessoas, todas as outras pessoas são o mesmo absoluto que reflete num eu imaginário e dá origem a toda a movimentação da mente. E se a gente colocasse todas as pessoas uma do lado das outras, o resultado seria esse aqui. Um pedaço do infinito é o infinito. Um pedaço do absoluto é todo o absoluto. É uma grande repetição. Para sempre.